Finalmente temos uma nova previsão de chegada do atacante holandês Memphis para se reapresentar no CT Dr. Joaquim Grava, fazer exames médicos e estando tudo ok, assinar a sua renovação de contrato com o Corinthians após a derrota do Timão para o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O treinador Fernando Diniz admitiu a situação difícil, mas garante que o time tem totais condições de reverter o placar em casa. E ainda falando sobre essa derrota fora de casa, o executivo de futebol Marcelo Paz detonou e fez sérias acusações ao árbitro desse jogo. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Oferecimento das camisetas da Minimal Club. Você sabia que a Minimal Club tem as melhores camisetas do Brasil? O diferencial é que a camiseta é fabricada com algodão egípcio, que na prática dura muito mais, não desbota, não encolhe e o caimento é sempre valorizando o seu corpo. Sabe aquela sensação como se tivesse acabado de sair de um treinão bem forte na academia? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou acesse através do link que está no comentário fixado do vídeo. Utilize o cupom CAP e ganhe 22% de desconto na compra do kit com 4 camisetas, mas corra, que a oferta é por tempo limitado. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Fernando Diniz após a derrota do Timão para o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil no Beira-Rio. Fernando Diniz admitiu que o placar deixou o Corinthians numa situação difícil, mas ele garante que o placar é totalmente reversível. O Corinthians foi até o Beira-Rio na noite de domingo, 2 de agosto, fazer a partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Corinthians que sabemos que temos desfalques, principalmente Yuri Alberto, principal atacante do time, e o Corinthians conseguiu fazer um jogo seguro contra o Internacional, com a posse de bola. Claro, alguns erros que possibilitaram chances ao adversário, erros de passes do Gabriel Paulista e Hugo Souza, principalmente, mas o Corinthians foi controlando bem o jogo. Mas no segundo tempo, em 5 minutos, o Corinthians tomou 2 gols. Primeiro é uma cobrança de escanteio despretensiosa, que o Matheus Bahia abriu o placar e o Hugo Souza caiu de uma forma estranha. O segundo gol foi de pênalti e infelizmente saímos derrotados para o Internacional no Beira-Rio do jogo de ida que abriu a vantagem. Depois do jogo, Fernando Diniz falou sobre a situação difícil, mas também garante que o placar é reversível. Vamos para as palavras dele. Primeira coisa é acreditar, não é uma situação fácil. Procurar fazer o nosso melhor. Já fizemos ótimas partidas em casa. O mínimo é acreditar. O time tem potencial para fazer, mesmo sabendo que o Inter tem uma grande equipe, bem treinada. Temos que acreditar até o final e fazer o nosso melhor. Acho que terminamos o jogo de hoje de maneira positiva. Tivemos chance de fazer pelo menos um gol. O goleiro fez uma grande defesa. Tivemos um pênalti muito claro que não foi marcado. Tivemos volume. Nós nos lançamos mais à frente. Hoje, principalmente, faltou preencher mais a área no primeiro tempo. Então, o Fernando Diniz falou principalmente das dificuldades que teremos no segundo jogo. Claro, placar sendo reversível e não deixou também de questionar o lance do pênalti do Mercado em cima do Matheus Bidu já no segundo tempo da partida. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: o Corinthians dominou o jogo. O Corinthians perdeu para o Corinthians mesmo. Eu, particularmente, não consigo acreditar que o Corinthians conseguiu perder para esse time do Internacional, que teve 4 derrotas consecutivas e um empate nos últimos 5 jogos. E era previsível que o Internacional iria jogar assim, tentando se aproveitar dos erros. E o Corinthians acabou cedendo e errando muito.
As principais oportunidades do Internacional no primeiro tempo foram erros nossos. Mas o Corinthians teve volume de jogo, como o Fernando Diniz, mas não conseguiu transformar o volume e as trocas de passe em chances reais. O Yuri Alberto fez falta? Claro que sim. Mas o Corinthians, no mínimo, era para ter saído do Rio Grande do Sul com um empate. Os 2 gols que o Corinthians tomou são inacreditáveis. Eu, particularmente, não consigo entender. O que faltou? Ambição? Para mim, faltou ambição. Para realmente definir o jogo. A classificação nossa poderia ter sido definida no Beira-Rio. Agora o Internacional conseguiu uma vantagem. São 2 gols de diferença. Temos que fazer 2 de diferença para levar para os pênaltis e 3 ou mais para nos classificarmos. É difícil? É. É impossível? Claro que não. O time do Internacional, com todo o respeito, é ruim. Tem que partir para cima, fazer um gol ali antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Os caras psicologicamente vão se abater. E as dúvidas sobre o gramado? Então são muitas situações que acabam dificultando. Mas eu concordo com o Diniz, temos totais condições de reverter. Absolutamente, tem que ter uma eficiência muito maior do que tivemos no domingo, no dia 2. E agora vamos falar sobre as palavras do executivo de futebol Marcelo Paz, depois dessa derrota do Corinthians para o Internacional. O Marcelo Paz detonou e fez sérias acusações ao árbitro da partida dessa derrota do Timão no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo entre o Corinthians e o Internacional, que saímos derrotados no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, tiveram vários momentos envolvendo a arbitragem do jogo, falta de critério, lances que ele simplesmente marcava somente favoráveis aos donos da casa e, claro, mais uma vez aí um lance muito polêmico envolvendo um possível pênalti do Mercado em cima do Matheus Bidu, que o árbitro nem o VAR consultou. Isso sempre acontece com o Corinthians. Após a partida, o Marcelo Paz se pronunciou e acabou de uma certa forma detonando a arbitragem e também fazendo sérias acusações ao árbitro Alex Gomes Stefano. Vamos para as palavras do Marcelo Paz. Não justificando o resultado, mas uma fala conceitual. Um jogo de apenas 49 minutos de bola rolando. Recomendados são 60 minutos. 7 cartões para o Corinthians, um pênalti absurdamente não marcado para o Corinthians no Bidu. Causa estranheza. No meio de semana, esse árbitro teve uma atuação questionável. Isso precisa ser repensado pela CBF. Essa escala aconteceu lá atrás. O árbitro faz uma atuação ruim no meio de semana e de prêmio vem apitar um jogo decisivo. Um outro ponto é o processo de intimidação dentro de campo, de que os jogadores não podem falar e se pronunciar, toda hora sendo tolhido de falar qualquer coisa dentro de campo. Fora de campo também, as entrevistas causam gancho. É uma situação que me parece direcionada. É muito ruim, não pode se posicionar, ficar com um nó na garganta. Isso não faz bem para o futebol. Trago essa reflexão. Não está fazendo bem, especificamente o jogo de hoje. O nosso departamento jurídico está estudando uma representação em relação ao tom de ameaça contra os atletas. Então, Marcelo Paz fez uma fortíssima acusação, detonou a arbitragem, fez uma fortíssima acusação de que o árbitro estava ameaçando alguns jogadores do Corinthians e agora vamos ver o que o departamento jurídico vai tomar de providências em relação a isso. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte: isso é resultado de uma diretoria que, ao invés de ir para cima da CBF e, se não resolver, levar o caso à FIFA, fica tentando se aproximar, como aconteceu no jogo da seleção brasileira feminina, em que atropelaram o processo da troca do gramado da arena para colocar o jogo da seleção brasileira feminina contra os Estados Unidos na arena para se aproximarem da CBF. Pelo menos foi isso que o UOL disse. E aí, posteriormente, o presidente Osmar Stabile, depois desse jogo, foi convidado pela CBF para ir assistir o primeiro jogo da seleção lá nos Estados Unidos da Copa do Mundo. E quantas vezes nós já fomos prejudicados pela arbitragem? Quantas vezes o Corinthians foi firme na CBF? Quando foi para ir lá reclamar,
Mandaram uma pessoa que nem da diretoria era. O senhor Marcelo Paz, o senhor Osmar Stabile viajando com o elenco e não representando o clube numa hora dessas. É por isso que eu sempre falo para vocês, a CBF não está nem aí pro Corinthians. A CBF não leva essa diretoria do Corinthians a sério. Não leva o Marcelo Paz, não leva o Osmar Stabile, porque eles não têm firmeza para cobrar. Eles querem, na verdade, ser amigos. Não tem que ser amigos. Tem que cobrar, tem que ir para cima, tem que reivindicar. Quando não faz, o resultado é esse. E quem que acaba pagando? Infelizmente é o nosso Corinthians. Fomos prejudicados? Quantas vezes nós já fomos prejudicados? E quais foram as atitudes que essa diretoria tomou? Tentam ser amigos. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos assuntos mais comentados das últimas semanas. O atacante holandês Memphis. Finalmente temos uma nova previsão de chegada do Memphis ao Brasil, se reapresentar no CT Dr. Joaquim Grava, fazer exames médicos e, estando tudo ok, possivelmente vai assinar seu novo contrato com o Corinthians, contrato, na verdade, de renovação do vínculo. O Memphis tem sido um dos assuntos mais comentados dos últimos dias, últimas semanas, sobre a situação do Memphis. Memphis vai renovar o contrato? Memphis voltará a ser jogador do Timão? Destacando que desde o dia 1º desse mês, o Memphis não é mais jogador do Corinthians, o vínculo acabou. As negociações ainda continuam, mas o Memphis não é mais atleta do Corinthians, isso é muito bom explicar. Mas é como eu disse, conversas estão acontecendo. Conforme estamos acompanhando, o Corinthians enviou o contrato para o jogador fez alguns pedidos, colocando algumas cláusulas, o Corinthians ficou analisando e parece que nesse último final de semana tivemos evoluções. Segundo informações, o Memphis tem uma nova previsão de chegada e essa nova previsão é terça-feira, dia 4 de agosto, em que ele chega ao Brasil e vai ao CT Dr. Joaquim Grava para fazer exames médicos. Estando tudo ok, possivelmente ele vai assinar esse contrato, essa renovação de 2 anos com o Timão. Por que eu falo possivelmente? Lembram no último final de semana? Também tivemos informações que estava tudo certo para ele chegar. E eu sempre mantendo a cautela com vocês. E eu ainda continuo mantendo cautela. É aquela questão. Parece que a cada coisa que o Memphis aceita, inventam uma nova para ver se de repente ele não vai desistir. Então, temos essa nova previsão. Vamos aguardar, destacando que o Memphis aceitou, por exemplo, diminuir o salário. O Memphis aceitou o tempo de contrato também, que ele queria 3 anos. O Corinthians firmou em 2 anos e manteve 2 anos. E a dívida que o Corinthians tem com ele, na casa de 42 a 44 milhões, não vai cobrar juros. Se fosse cobrar juros, se aproximava de 80 milhões. Enfim, então, temos essa nova previsão e vamos aguardar se tudo vai ocorrer conforme o que está sendo dito, que foi planejado dessa vez. A minha opinião quanto a essa nova previsão de chegada do Memphis é a seguinte: mais uma excelente notícia que temos para quem torce pela renovação do Memphis. Mas ainda tem pessoas trabalhando para que isso não aconteça. Políticos do clube que vão deixar de apoiar o atual presidente. Tudo isso está acontecendo. Vejam os vazamentos que aconteceram nesse último final de semana. Dos pedidos que o Memphis fez, utilizar a arena para show, que acabou sendo vazado, ter parte em valores se o Corinthians for para o Mundial de Clubes, mesmo ele não sendo mais jogador. É aquilo que eu falei em outras oportunidades. O Memphis tem direito de pedir o que ele quiser. Cabe ao Corinthians aceitar ou não. Agora, vazar, qual que é a intenção? Jogar nós, torcedores, contra o jogador. Basta não aceitar e beleza, as negociações seguem. Então, ainda querem atrapalhar. Muitos estão se apegando e torcendo e muito para o Memphis não ser aprovado nos exames médicos, para que não renove o contrato.
E eu não duvido nada o Memphis ser aprovado e inventarem mais alguma coisa. Então é por isso que aqui eu só vou tratar para vocês que tudo vai estar resolvido quando realmente o jogador chegar. O primeiro passo é ele chegar. A previsão é na madrugada da terça-feira, 2, 3, 4 horas da manhã, indo ao CT, sendo aprovado, assinar o contrato, aí o Corinthians anunciar oficialmente. Aí sim estará tudo resolvido. Aí sim, antes disso, para mim muitas coisas ainda podem acontecer. Estou torcendo e muito para que o Memphis fique. Claro, sem todas esses pedidos que ele quer, porque se deixarem o Memphis pede tudo mesmo. É uma característica dele. Mas é um jogador diferenciado que nós vamos precisar dele. Vejam o que aconteceu com o Corinthians no Beira-Rio. A falta de competência de alguns atletas. Enfim, vamos aguardar então. Volto a dizer, para quem torce para a permanência do Memphis, é uma excelente notícia e vamos ver se realmente, para mim, sinceramente, até me surpreendeu essa informação que tem essa previsão de que ele vai chegar na terça. Então, vamos aguardar e quem, como eu disse, quer a permanência do Memphis, vamos torcer para que tudo dê certo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like e o hype, que tudo isso é importante demais para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!